Olá, meus amigos estudiosos do direito do trabalho, meus companheiros do direito do trabalho em debate. Sou Daniela Pessoa. Estamos iniciando hoje nossa série de vídeos acerca do tema da suspensão contratual, motivada pela publicação da medida provisória 927 de março do corrente ano. A medida provisória trouxe uma discussão enorme acerca da possibilidade do corte remuneratório em razão de uma situação de calamidade pública. Bom, meus amigos, a questão é: pode o empregador deixar de pagar os salários ou, sob outro viés, reduzir o valor dos salários por conta do estado de calamidade pública nacionalmente reconhecido pelo presidente da República? Estamos vivenciando um momento incomum na nossa história recente. Estamos vivenciando uma pandemia, não é um problema local, é um problema global. E a repercussão no nosso território e como forma de combate à doença foi a paralisação de diversas atividades econômicas por conta de decretos ou de portarias específicas ou outras medidas legislativas do Poder Executivo, tanto nos estados como do Executivo Municipal, tanto estadual como municipal. O que ocorre? Diante da situação de calamidade pública atestada, várias atividades econômicas foram suspensas, foram paralisadas por um tempo determinado, em especial enquanto durar o combate aí à pandemia. Alguns estados, medidas de 15 dias, outros estados, medidas de 10 dias. Esse estado de calamidade pública repercute para fins trabalhistas. Repercute de que forma? Repercute na possibilidade ou não da suspensão também dos pagamentos salariais. A lógica é, pessoal, se a atividade econômica está paralisada, o serviço também está paralisado. A principal obrigação do empregado decorrente do contrato de emprego, ela está paralisada, ele não está cumprindo com a sua principal obrigação. E qual é esta? Prestar o serviço. Esse estado de calamidade pública para fins seletistas, ele encontra uma regulamentação específica. Convém lembrar que os contratos de trabalho e toda a sua repercussão jurídica encontra-se disciplinado principalmente pela consolidação das leis do trabalho. A CLT continua em vigor e não houve impacto em sua vigência naquilo que não foi modificado pela medida provisória decorrente do Poder Executivo. Compete realmente à União legislar sobre direito do trabalho e, dada a urgência e necessidade de determinadas medidas, o presidente da República, utilizando-se da medida provisória, resolveu regulamentar algumas questões pertinentes a direito do trabalho. Mas naquilo que a medida provisória não alterou, continua em vigor a consolidação das leis do trabalho. Atente-se, meu amigo, que na consolidação das leis do trabalho, no artigo 501, ele define um estado de força maior que pode ser aplicado ao momento atual que estamos vivendo. Ou seja, ele define que a força maior, ela é caracterizada pela paralisação das atividades econômicas por fatores alheios à vontade do empregador. O empregador não teve culpa, o empregador não concorreu, nem de forma direta, nem de forma indireta, e ainda assim, esses fatos totalmente externos motivaram a paralisação ou a suspensão da atividade econômica, que no caso específico do artigo 501 da CLT, prevê a redução de algumas parcelas rescisórias. O artigo 501, ele define o que vem a ser a força maior e define as consequências jurídicas dessa força maior aplicáveis no caso das rescisões dos contratos de trabalho.
Então, a força maior para fins trabalhistas é exatamente aquela paralisação das atividades econômicas motivadas por fatores externos, alheios à vontade do empregado, também alheios à vontade do empregador. Ninguém concorreu para que as atividades econômicas fossem suspensas ou paralisadas. E esse artigo 501, ele vai se aplicar no caso da calamidade pública hoje vivenciada no meio econômico. De fato, as atividades comerciais e de prestação de serviço, elas encontram-se paralisadas por conta da pandemia, fator estranho, fator alheio a qualquer vontade das partes que integram o contrato de emprego. Diante desse fato novo, desse fato externo que paralisou a atividade econômica e importou na ausência de prestação de serviço, poderia o empregador simplesmente não pagar o salário ou reduzir o montante do trabalhador? A gente tem que analisar a questão segundo o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Esse dispositivo menciona entre os direitos fundamentais de todos os trabalhadores o princípio da irredutibilidade salarial. A irredutibilidade salarial importa na vedação do corte ou redução nominal das remunerações e dos respectivos salários. Então, a Constituição Federal, ela proíbe o corte nominal ou a redução nominal dos respectivos salários, das respectivas remunerações, sem uma contrapartida específica. Isto porque o dispositivo fala em irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, salvo negociação prevista em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. É que a Constituição Federal vem nos dizer? Ela vem nos dizer que somente o instrumento coletivo, somente o instrumento negociado, ou seja, aquele que garante a participação sindical pelo lado da categoria profissional, pelo lado dos empregados, é que poderia prever algum tipo de corte salarial ou suspensão de pagamento salarial. E ainda assim, desde que garantida a respectiva obrigação recíproca, ou seja, o simples corte ou a simples redução, ainda que haja essa previsão em negociação coletiva, ela não seria possível. O que seria possível, por exemplo, seria um instrumento coletivo prever a diminuição salarial com a respectiva diminuição da jornada de trabalho, ou seja, para reduzir o valor do salário, ou para diminuir, ou para suspender até o pagamento salarial, a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho teria que prever alguma compensação, alguma participação recíproca em favor desse empregado que teria essa redução salarial ou corte salarial. Registramos que o corte absoluto, puro e simples salarial, não pagar o salário durante o estado de calamidade pública, a Constituição não autoriza esse tipo de medida. A vedação está justamente no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. A redução do valor do salário, essa hipótese a gente pode admitir mediante negociação coletiva, desde que haja correspondente àquela obrigação recíproca da redução da jornada. Eu trabalho menos, eu vou ganhar menos durante um certo período de tempo determinado até as coisas voltarem aí à sua normalização. Ratificando o dispositivo constitucional,
nós temos o artigo 2º também da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho define o empregador como sendo a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite e assalaria o respectivo empregado, remunera o respectivo empregado. Sendo o risco da atividade econômica do empregador, ele tem que suportar isso com fundamento legal, o artigo 7º da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da CLT, esse ônus financeiro. Durante o estado de calamidade pública definido este tempo pelo governo federal, o empregador, regra geral, se não conseguir adaptar o seu trabalhador no teletrabalho ou no trabalho remoto, ele suporta esse ônus financeiro. Convém lembrar que a gente tem que buscar realmente o equilíbrio entre o interesse puramente jurídico, essa análise puramente jurídica, com esse interesse econômico. Como é que a gente pode aliviar esse ônus financeiro do empregador? A gente vai aliviar esse ônus financeiro do empregador mediante a negociação coletiva, chamando para conversar com a intervenção sindical. Quais medidas? Aí vamos negociar. Vamos diminuir o salário por 3 meses e diminuir a jornada? Vamos pensar numa compensação a longo prazo? Eu vou garantir o pagamento de 2 meses salariais para todos os meus empregados, mas depois eles vão ter que compensar todas as horas que eles ficaram parados. Então, essa diminuição do ônus financeiro que o risco da própria atividade econômica acarreta, ela só pode ser buscada, esse equilíbrio só pode ser buscado pela negociação coletiva. E aí, meus amigos, é justamente esse tema que a gente vai abordar amanhã. Quais são os limites dessa negociação coletiva? O que importa a negociação coletiva? E vai fazer a análise desse dispositivo constitucional, artigo 7º, inciso 6, com uma previsão específica da medida provisória 927 de 2020, que suaviza o rigor dessa participação sindical. Concluindo a medida, pelo menos em tese, se a gente fizer essa leitura, que o sindicato estaria dispensado dessa participação, dessa negociação na busca desse equilíbrio dos interesses. Por um lado, o interesse econômico, financeiro do empregador, por outro, o interesse de subsistência, de receber o seu salário pelo empregado. Mas isso vai ser a nossa conversa de amanhã. Então, para hoje nós temos que está em vigor, obviamente, o artigo 7º da Constituição Federal, que no inciso 6 diz expressamente, veda expressamente e garante a irredutibilidade nominal dos salários. Não posso nem cortar, deixar de pagar salário e nem posso reduzir, salvo negociação coletiva. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria Constituição Federal. A definição do empregador, que atribui a este o risco econômico de sua atividade. Então, dentro desses fatores externos, o risco realmente seria dele e ele continuaria pagando o respectivo salário, mas entra aí a medida da negociação coletiva para equilibrar esses interesses, interesses de empregado, interesses de empregador. Se você gostou, compartilhe, deixe seu comentário e espero você aqui amanhã para continuar essa conversa. Até a próxima, meus amigos!